Olá, eu sou o Jeremias, aluno do quarto período de Ciência da Computação no IFTM do campus Ituiutaba, e hoje eu vou fazer a demonstração dos resultados do meu trabalho de iniciação científica, né? Lembrando que é sobre Deep Learning, usando a VGG16 por meio do TensorFlow e o Keras, né? No meio, usando o Google Colab, no caso. Então, vamos lá. Certo. A database, o dataset, né, que eu usei de pesquisa foram vários, né? Mas como a minha finalidade do teste é fazer com o solo, eu procurei vários datasets relacionados a solo e plantas, né? Um dos principais que eu utilizei foi dessas plantas de nozes, né? Que eu usei bastante usando o Kaggle, no caso, para fazer o download do banco de imagens, onde tem vários, e foi a principal fonte de banco de imagens que eu utilizei, né, ao longo de todo o projeto, mas não usei só elas, mas são as principais, né, porque eu poderia ficar falando horas aqui, mas uma delas foi essas de nozes, né, plantas e folhas com nozes. A outra foi de folhas de tomate e do solo, que tem, eu acho que umas 10 classes diferentes, que foi bem interessante utilizar. Tem até alguns vídeos tutoriais mostrando como é que utiliza esse método. Ele colocou já pronto, classificado em treino e validação, né? O banco de imagens, o que já facilitou bastante, porque na hora de implementar, como eu usava o Google Colab, eu acabava usando para facilitar o Drive, porque eu não precisava importar toda hora que eu fosse visitar o código, né? Mas enfim. Bom, vamos para a parte de implementação, né? E os downloads e o Imaging Generator, certo? Aqui eu fiz a importação do Keras, do sistema operacional, né? As importações das partes derivadas do código, né? Você pode ver aí na parte da print que eu mandei. E tenho também a importação do Image Data Generator, que ele já, como é que fala, padroniza e deixa pronto o dataset de imagens na hora de mandar para IA. Então facilita bastante mesmo. Eu acho que foi uma jogada muito boa que eu utilizei na hora, porque essa parte ajuda demais, porque evita muita complicação futuramente no código se for gerar algum erro, porque tem querendo ou não, tem que ter as imagens padronizadas, né? Bom, aí aqui está uma demonstração de como o Image Data Generator funciona, né? Ele tem as imagens, aí no caso ele classifica entre treino e validação, né? Que é a que já tinha dividido em alguma das datasets que eu já utilizei, mas as que não tava eu já programava para isso, né? E divide as classes. Por exemplo, aí no gráfico que eu estou mostrando, ele tem só duas classes, mas eu posso alterar também. Vai depender do código. Aí você pode colocar mais classes, né? Pode colocar 10, 15 ou menos. Só que quanto mais classes você colocar, mais difícil vai ser a precisão. Ou não, né? Depende muito também do tipo de classe que você vai fazer. Mas geralmente afeta sim o resultado, né? Um pouco, mas afeta ainda. Né? Eu já tive alguns testes que mostravam resultados positivos e negativos, dependendo da classificação, não necessariamente sendo a maior quantidade de classes, nem a menor, mas sim o método para classificar, né? Tudo isso com base no dataset, né, que eu utilizei. Bom, aqui já temos a parte dos códigos direto, né, que é a rotulação dos modelos, que é nessa parte, nesse print screen maior, né? E a ativação do Hello, unidade linear retificada, né, para retificar o dataset e as imagens, deixar mais, como é que eu posso dizer, otimizado para fazer a aprendizagem, né? E a compilação, né? Depois desses dois primeiros códigos, a gente já vai para a compilação, né? Que é a parte de baixo, se eu não estou enganado. Exato, é a parte de baixo. E aí a gente já compila o código, fazendo com que ele já inicie, não que inicie, mas já deixe tudo pronto para iniciar a aprendizagem, né? Sendo assim, vamos para a aprendizagem agora, né? Bom, antes disso, eu tinha feito o sumário dos modelos, né?
para ver as camadas e tudo mais. E aqui tá a ilustração dele, né? O resultado, né? Lógico, ele é um pouco maior dependendo da quantidade do seu código e do dataset, mas no momento que eu estou usando de base um que eu estava testando com duas classes apenas, né? Então esse aqui acabou ficando um pouco menor, mas já serviu de base e de ilustração aqui para apresentação, né? Aí tá aqui o modelo, certo? Agora é o treinamento e o model checkpoint, né? O model checkpoint foi muito útil para mim porque ele facilitou para, por exemplo, rodar o código. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele ajudou a salvar o modelo e monitorar um parâmetro específico. Então, o que fez com que, tipo, eu monitore mais facilmente o código na hora da aprendizagem, né, para ver se está tudo ok. E deixou um pouco mais clean, mais completo, eu acho, na minha opinião, né? Deixou o código mais fechado ali, pronto para ser executado, né? Meio que pronto, praticamente. E aqui você pode ver também no final, ele já rodando o código, né, o aprendizado, pelo Fit Generator. Uma coisa que eu reparei é que, por exemplo, o Fit Generator, eu tive alguns erros, né, com ele. Parece que ele foi descontinuado ou algo assim, né, que eu estava tendo muitos problemas, porque na hora de rodar a aprendizagem, ele crashava, né, dava um erro. Então eu acabei tendo que usar só o Fit, né, que parece que é o que está usando atualmente, mas por facilidade eu coloquei o Fit Generator na print, né, que é uma coisa que eu estou utilizando bastante, que a gente tem que utilizar, né. Tinha outro também que eu não lembro o nome, eu acho que era um terceiro nome, sem ser o Fit Generator e o Fit só de comandos, que também fazia a aprendizagem iniciar, né? Então é isso. Eu usei esse aqui com base no meu código antigo, mas eu tive que fazer a alteração dele, né? Então, aqui vocês podem ver a quantidade de classes e a validação, né, da aprendizagem no slide, no caso do print screen embaixo, né, o segundo print screen. E você pode ver a aprendizagem e tudo mais, que é bem simples até, tipo, se você for olhar, tem as classes, demora um pouco, né, como de praxe, depende muito da máquina. Mas como eu estava, eu acho que usando duas melhores placas de vídeo do Google Colab, acabou que não foi tão demorado assim, mas demorou um pouco, né? Mas vale a pena esperar, né? E aqui estão a precisão e os resultados, né? Aqui eu fiz o comando, né? Eu deixei ilustrado aí o comando que eu fiz para apresentar o gráfico, né? Sendo que accuracy e epoch são a parte de precisão e a parte de epoch dos testes, né? E aí você pode ver o gráfico accuracy, né, que é a parte mais de precisão e a parte de validação, né, dos dados, a validação e a precisão. Tem o gráfico em laranja e azul. E em verde e vermelho tá a perca de validação, né? E a perca, se tipo, deu erro ou alguma coisa assim, né? A perca mesmo como é que eu posso dizer? Da aprendizagem, né? Enfim, esse eu não sei como é que eu posso traduzir, porque tá em inglês, mas eu acho que eu consegui traduzir um pouco bem até, se for para parar para pensar, porque se, se bem que eu não tenho como traduzir exatamente, literalmente, esse gráfico em português, mas seria mais ou menos o que eu tinha dito mesmo, né? Bom, esse foi o resultado. Os resultados foram até aceitáveis, foram até muito bem produtivos, né? Quase que chegando na perfeição, né? Você pode ver pelas marcas laranja e azul, né? E eu acho que, tipo, pelo fato da linha vermelha de validação ter sido um pouco alta por causa da perca de validação, eu acho que isso aí faz parte, mas ainda há algumas coisas para aprimorar, né? Aí vem a parte de aprimorar o código e tudo mais para ter maior precisão. Mas acredito que os resultados estão satisfatórios, né? Porque está muito próximo da precisão completa. Tipo, falta um pouco ainda, mas já está bem próximo, né?
Bom, esse foi meu vídeo, né? Minha apresentação. Espero que seja produtivo, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção.